A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, aqui é o pastor Luciano, da Igreja Pentecostal Tempo de Orar. E Deus tem uma palavra para a minha vida, para a tua vida. Deus tem uma palavra para o nosso coração. E logo em sequência, eu quero orar com você na autoridade do nome santo, precioso e poderoso de Jesus. A palavra de Deus para nós hoje, ela se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, no seu versículo de número 1, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Essa palavra é uma palavra tremenda que o Espírito Santo tem algo a ministrar na nossa vida e no nosso coração. Eu quero usar um outro texto também, que é o texto de Gênesis, capítulo 1, versículos do 1 até o versículo de número 3, lá no comecinho da Bíblia, quando fala assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, versículo 3, haja luz, e houve luz. Amém, aleluia, louvado seja o Senhor pela sua poderosa palavra. O tema proposto para a nossa reflexão hoje é: se eu sou filho de Deus, eu tenho que imitá-lo. Nós que temos os nossos filhos, nós que somos pais, você que é pai, você que é mãe, os nossos filhos, eles herdaram geneticamente algumas características que pertencem aos pais, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, e assim como nós nascemos de novo e tivemos uma experiência de salvação com a graça de Deus, e recebemos o Espírito Santo de Deus, e cremos e entendemos pela fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que viveu sem pecado, que morreu por nós na cruz do Calvário e foi ressurreto ao terceiro dia, nós também temos algumas características que nos tornam parecidos com Jesus. Eu me lembro que a Bíblia fala lá nos Evangelhos que quando Jesus ele foi preso, uma pessoa chegou perto do apóstolo Pedro e disse: Eu reconheço que você é um dos discípulos de Jesus Cristo, porque o teu jeito de falar te condena. E eu gosto muito desse texto aqui de Gênesis, porque esse texto nos fala muito a respeito do nosso Deus. E se você deseja conhecer um pouco desse Deus, eu quero falar a respeito de algumas características que ele possui e que nós, como filhos, também devemos possuir. Uma das coisas que eu vejo em Deus, irmãos, eu aprendo muito com o nosso Pai, com o nosso Criador, é que Deus, ele é todo-poderoso. Deus, ele é soberano. Deus, ele é onipotente, onisciente, e o Senhor, pelo poder da sua palavra, ele tornou a existir aquilo que ainda não existia. Deus, ele é poderoso para criar, para renovar, para fazer novas todas as coisas. Outra coisa que eu aprendo com Deus, irmãos, é que no versículo 2 de Gênesis, a palavra de Deus ela vai dizer que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia um caos estabelecido, não havia ordem, não havia beleza, não havia aparência, não havia formosura. E o Senhor, meus irmãos, o nosso Pai, o nosso Criador, ele é especialista em transformar caos em bênção. Outra coisa que nós aprendemos com Deus, irmãos, e a respeito de Deus, o nosso Pai, é que no versículo 3, quando o Senhor ele olha para toda aquela escuridão, a primeira coisa que Deus ele vai criar vai ser a luz, porque Deus não trabalha, Deus não habita em meio às trevas. Por isso que a primeira coisa que Deus faz no nosso coração é tirar toda obra do mal, toda obra das trevas, é manifestar a luz do seu poder, da sua glória, do seu Espírito em nós. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que ser parecidos com o nosso Deus. O que é que você tem criado na sua vida? O que é que você tem feito da sua vida
Como é que está a sua vida hoje em dia? Será que o Espírito Santo de Deus tem prazer em habitar em você? Porque a palavra de Deus fala que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Será que como filhos de Deus, como filhas de Deus, será que Deus ele tem prazer e tem alegria em estar com você, em estar na sua vida? Outra coisa que nós precisamos perguntar se nós somos filhos de Deus. Deus muitas vezes nos coloca em situações para que nós sejamos usados como um canal de bênção para levarmos através da palavra de Deus uma solução, uma resposta. Talvez Deus tenha colocado você em algumas situações que você não entenda, mas a minha pergunta é: você tem transformado os lugares e as pessoas por onde você tem passado? Porque como filhos de Deus, nós precisamos imitar o nosso Deus, que é criador e que é especialista em transformar caos em bênção. Quando eu olho sobre Deus aqui nesse texto, eu aprendo, meus irmãos, que havia tanto poder na palavra de Deus. E eu não sei se você já parou para pensar, mas há poder nas suas palavras, há poder em tudo aquilo que sai da sua boca, e o que tem saído da sua boca tem sido bênção ou tem sido maldição. Então, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus, se nós somos filhos de Deus, que sejamos imitando o nosso Deus em tudo, naquilo que Ele fala, naquilo como Ele age, naquilo como Ele pensa. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, para que as palavras que saírem da sua boca sejam palavras que gerem vida, que abençoem, para que o Espírito Santo de Deus tenha prazer em estar com você na sua companhia. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós somos teus filhos, meu Deus, e por isso nós queremos ser parecidos com o Senhor em tudo, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Meu Deus e meu Pai, assim como nós herdamos características físicas e emocionais dos nossos pais biológicos, ó Pai, nós também queremos herdar, ó Pai, as características do Senhor, ó Deus, na nossa vida. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha prazer, meu Deus, de andar conosco, de estar conosco, porque nós somos o templo do Teu Espírito. Que as palavras da nossa boca, meu Deus, sejam palavras de bênção, sejam palavras que venham a construir pontes, ó Pai, sejam palavras que engrandeçam o santo nome do Senhor. Que as pessoas possam olhar para a nossa vida, meu Deus, e perceber que nós tivemos um encontro contigo, que nós somos parecidos com o Senhor. Ah, meu Deus, se nós ainda não alcançamos isto, que o Teu Espírito Santo esteja concedendo esta bênção, despertando o nosso coração. Esta é a nossa oração, meu Deus, com o perdão dos nossos pecados, em o nome santo, precioso e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador bendito. Amém e amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Quem te ministra essa palavra é o pastor Luciano, da Igreja Pentecostal Tempo de Orar, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor estejam com você e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que isto seja hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus.